Fala, rapaziada do canal Lances Inéditos, mais um vídeo no nosso canal. E nesse vídeo aí falando sobre a partida entre Corinthians e Boca Juniors, 0-0 na Neoquímica Arena. Resultado que foi amargo para o Corinthians. O Roger Guedes perdeu um pênalti e o Corinthians agora vai ter que decidir lá na La Bombonera. Nós sabemos que o Corinthians tem time para reverter esse placar, mas é um jogo difícil. O Boca Juniors é sempre muito forte lá na casa deles na Argentina, então o Corinthians vai ter que suar sangue para sair de lá com a classificação. Nesse vídeo aí da ESPN Brasil, os comentaristas ali, Facincani, o Luciano, eles vão falar tudo que aconteceu na partida de ontem, tudo sobre um empate entre Corinthians e Boca Juniors. Tudo isso você vai assistir aí nesse debate da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro você encontra aqui no canal Lances Inéditos. E nesse vídeo, trazendo aí o debate da partida entre Corinthians e Boca Juniors, 0-0 na Neoquímica Arena. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. 4, 5 jogadores que não podem, em hipótese alguma, sair da equipe pela liderança e pela qualidade técnica. O Corinthians não tem o seu melhor lateral direito e um dos líderes, Fagner. Não tem o melhor zagueiro à disposição ainda no elenco, apesar dos pesares, o Gil. O Corinthians não tem os seus dois principais articuladores de meio campo, ou no caso os três, Du, Maicon e Renato, e perdeu o principal atacante, William. Então ele perdeu toda a estrutura de equipe. Tudo. Ele perdeu o referencial, não só para esse jogo, com dúvidas para o outro jogo. Então, quando o Vitor Pereira ontem dá uma declaração na coletiva que me chamou muita atenção, pergunta do nosso colega Rafael Sgrillis, foi muito bem, inclusive, né? O senhor tem ideia de quem pode contar a semana que vem? Ele fala assim, não tem ideia nenhuma. Mas preocupa o torcedor, ele fala assim, eu estou tão tenso como o torcedor, né? Ele tem uma certeza que, embora você não goste, pode ser uma opção importante, que é o Cantígio, que estava suspenso. Sim. Então, e aí que está. Mas eu gostei do desempenho, da entrega dentro da limitação do Rony e do Watson. Sim. Esses dois jogadores do meio-campo, o Juliano menos, é verdade, porque também não é a função dele, mas esses dois jogadores se doaram a um ponto que o Cantígio não tem essa doação. Não tem. Não adianta achar que vai entrar, vai ser intenso, não tem. E o Corinthians, para jogar na Bombonera na terça-feira que vem, ele vai precisar ser um time de comedor de grama. De mergulhar de cabeça, de dividir bola de cabeça, não importa como. O Cantígio não é esse jogador, esquece. Ele é o cara que está em outra rotação, que vai parar, que vai tentar dar um passe longo. Aí, nossa, acho que ele é o Gerson da modernidade, etc e tal. E está muito longe disso. O Corinthians precisa de brigadores, de competidores, de jogadores que vão superar a dificuldade com raça, com qualidade de aplicação tática. Vai ser um jogo muito truncado, vai ser um jogo para jogador de muita personalidade, de muita atenção, que não vai poder ter desvios nenhum de foco para você ganhar do Boca fora de casa, seja no tempo normal, seja sonhando com uma disputa por pênaltis, mas o Corinthians vai precisar de jogadores que saibam competir. O Cantígio até agora em nenhum momento mostrou nenhum tipo de demonstração de competição. Então por isso que o que o Rony ontem fez, diante de toda a limitação que ele tem, de chegar à frente com mais dificuldade, de não saber armar, mas ele fez uma coisa, ele atrapalhou o meio-campo do Boca. Ele não deixou o Boca também desenvolver pelo setor dele. E o Corinthians vai precisar de jogadores desse nível, jogadores que joguem como o Corinthians, que entendam como se representa um torcedor do Corinthians em campo, com raça, com determinação e principalmente com muita confiança na personalidade. Para ouvir vocês dois também a respeito do Rony, né? Acho que mais do que perseguir adversário, ele participou de construção de jogada. Para mim, assim, o Rony tá aqui, o futebol dele ontem tá aqui. Ele jogou acima do que eu esperava ver do Rony. Ele pode ter, no meio disso tudo, descoberto uma possibilidade? Ele jogou até mais, né, Dani, do que a gente está acostumado a ver. E um jogo gigantesco, né? Então você imagina que o jogador pode sentir um pouquinho essa pressão, né, de jogar contra um adversário como o Boca, dentro da sua casa, mas também tem uma pressão do seu torcedor para que o resultado aconteça. E o Rony foi muito bem.
Concordo plenamente com o que o Facinca colocou. Foi um jogador que entregou, como você disse, foi um jogador que entregou até mais do que se era esperado. Eu acho que o Cantillo ontem, ele talvez tenha feito mais falta do que o jogo na Bombonera. Porque ontem era um jogo para a gente ficar um pouco mais com a bola, né? A gente sabe que o Cantillo ele tem esse poder de inversão, então poderia funcionar isso, buscar o Adson, o William, clarear uma jogada com os passes mais longos do Cantillo. Agora, na Bombonera, é isso que o Facinca falou, né? É um jogador que não tem essa pegada, esse espírito competitivo, ele tem na questão técnica não ali. É rápido. Não é rápido, então para bloquear alguns espaços. Exatamente. Então, é lógico que é uma opção que se abre. Então, quando você tem um cenário de muitos desfalques, o Cantillo é um jogador que ele pode funcionar, né? É lógico que se você tivesse todos os jogadores à disposição, a entrega que o Rony teve ontem, o Duqueiroz em campo, enfim, o Renato Augusto, aí você poderia até segurar um pouco o Cantillo para esse jogo na Bombonera. Mas com todos os desfalques, pode ser que seja uma boa opção para o Vitor tentar armar o seu time. Tentar armar, né? Porque ele tem muitos problemas aí. Agora dá para entender. Quando ele vai na coletiva e fala, realmente, eu não sei o time que eu escalo, isso tem muito poder, porque o Corinthians já vinha com alguns problemas e ontem, como a gente colocou aqui, perdeu 2 jogadores que são importantíssimos para esse jogo na Argentina. Para te ouvir sobre esse assunto, Prates, é bom também a gente lembrar que foi justamente onde ele foi expulso, né, o Cantillo, na Bombonera. Contra o Boca, poucos minutos que foi em campo. Eu tenho só uma visão diferente um pouco dos companheiros, Dani, porque assim, o Rony foi bem dentro de uma expectativa nossa que era baixa. Era. Isso a gente também não pode esquecer. Talvez a gente esperava menos do que ele jogou. Fez um jogo em que ele não comprometeu, um jogo que ele tentou fazer sempre o mais simples, né? Ele ainda tem dificuldade, por exemplo, quando o Boca se colocava mais atrás para inverter o jogo, para acertar lançamento. Ele tem dificuldade para isso. Agora, ontem realmente ele não comprometeu. Ele até em um momento quando o Boca teve uma possibilidade de contra-atacar, ele cometeu uma falta, tomou um cartão amarelo. Então, assim, o Corinthians está em uma situação agora, exatamente por ter perdido muitas opções, muitos jogadores contundidos, o Vitor Pereira, ele está montando aí o time muito de jogo para jogo. Até ontem, pelo menos eu percebi no primeiro tempo, o Mantuan jogando quase como lateral direito. Porque ele defendia com uma linha de 5. O Fagner vinha para jogar no meio com os 2 zagueiros, né? Então, me parece que saindo como volante. muita ligação com a condição física do Fagner. Né? Porque ainda não é o Fagner que nós conhecemos. O Fagner ficou muito tempo fora, ele volta contra o Santos na Copa do Brasil no 4-0, ele não joga no sábado e ele joga ontem meio tempo. Né? Então, assim, o Corinthians tem convivido com muitos problemas musculares. O Renato Augusto, até o Corinthians informou ontem, não é um problema muscular, um problema na panturrilha, ele está com uma dificuldade para recuperar. Mas o Fagner ontem, o que a gente percebeu foi o Mantuan de lateral para defender e o Fagner, teoricamente, em um setor que ele não era exigido para ir e voltar. Né? E eu acho que o Vitor Pereira levou muito em consideração a parte física. Me surpreendeu isso dele colocar o Fagner na linha de 3 ali, em vez de entrar com o Fábio Santos, né? Que sai do banco só no Ele fez mais ou menos o que o Abel há 2 temporadas fez com o Marcos Rocha no jogo contra o River. Né? Ele tira o Marcos da lateral, traz por dentro e baixa o menino. Só que ontem ele baixou o Mantuan. Sim. Agora, olha aqui, tem uma mensagem aqui que ela está me intrigando e eu já tinha lido outras mensagens também nesse sentido e eu quero saber a opinião de vocês. Eu não concordo com o fã de esporte. O André Davi está sempre com a gente, um beijo pro André, mas ele bota a imagem do William quando ele sai ali com o ombro deslocado, faltando 5 minutos para acabar a partida, o tempo regulamentar da partida, e ele fala assim, desnecessário, isso não é demonstração de raça, deveria ter saído e começado o tratamento. No próximo jogo na Argentina, se não puder jogar, vai fazer falta para a equipe. Não, eu acho que... Eu acho que a atitude do William é louvável. Não, eu também acho. Gente, desculpa. E eu não sei quanto 3 ou 4 minutos podem comprometer para ficar fora do jogo da volta. A gente tem de ponderar o seguinte, o contexto do jogo, 40 do segundo tempo. Ele pode ganhar o jogo para você. Pode. Mas ele tá meia bomba. Ele tentou fazer uma jogada ali depois. A jogada do segundo tempo que o Juliano quase faz o gol é uma jogada do William, que ele leva 3 jogadores. Não, mas depois, quando ele desloca o ombro, logo em seguida ele faz uma jogada por dentro que o Corinthians então, sofre uma falta. Você olha para o banco, você tem muitos garotos e alguns que quase nem jogaram no profissional. Não tinha ninguém para resolver. Então tá aí, pessoal, foi o debate da ESPN Brasil, onde os comentaristas ali falaram sobre a partida entre Corinthians e Boca Juniors, 0-0 na Neoquímica Arena, tudo em aberto, fica tudo em aberto para a partida de volta lá na La Bombonera, na Argentina, onde nós confiamos aí que o Corinthians pode sair de lá com a classificação. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, compartilha aí nos seus grupos do Telegram, do WhatsApp, para mais pessoas assistirem esse vídeo. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Lances Inéditos.